eu vou começar uma nova gravação, que aí a gente fica com essas duas aulas para postar para vocês. Então, vamos agora para as afecções cardiovasculares, né? Vamos dar continuidade ao estudo dessas patologias. A gente vai falar nessa sessão sobre o eletrocardiograma. A gente falou um pouquinho dele na sessão passada e vamos falar mais um pouquinho agora. O eletrocardiograma se apresenta em papel milimetrado, né? Então, aquele papelzinho quadriculado, e transmite um registro permanente da atividade cardíaca. Essas informações registradas representam os impulsos elétricos do coração, como a sístole, que é a despolarização, e a diástole, que é a repolarização. Então, a sístole é a abertura das membranas, né, das células cardíacas para a entrada de cálcio, sódio, né, e potássio, para fazer essa contração. E a diástole é essa repolarização, né, fechamento dessas membranas. Só que isso ocorre rapidamente, né? A sístole e diástole, essa despolarização e repolarização, ela acontece de forma muito rápida. Aqui a gente tem uma imagem do posicionamento correto dos eletrodos para a realização do ecocardiograma, do eletrocardiograma, perdão. A gente tem o posicionamento, né, do V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, costuma-se falar, né, Brasil, eu já ouvi isso, Brasil e Flamengo, né, mas tem outros eletrodos que precisam ser posicionados também. Então, Brasil pelas cores e Flamengo aqui, né, pelo vermelho, e aqui tem um eletrodo preto, que vai no braço direito. Mas esse é o posicionamento. Facilmente você encontra isso, inclusive, nos aparelhos, né, de eletrocardiograma. Vem essa figura para facilitar. O que é avaliado nesse exame de eletrocardiograma? O ciclo cardíaco, que é essa despolarização e repolarização que a gente falou. Então, os movimentos, né, de sístole e diástole. A presença de ondas, então, aquelas ondas elétricas, o tempo das ondas, a frequência cardíaca e o ritmo e alteração, como arritmia e isquemia. A gente vai ver cada um desses itens, né, como eles são avaliados. As ondas, né, então a presença de ondas, a gente viu um pouquinho dessas ondas P, Q, R, S, T, né, na sessão passada. Então, a onda P ocorre a despolarização atrial, lá no átrio. O intervalo PR, que é esse intervalo, né, esse segmento PR, é o tempo que a condução elétrica demora para passar do nó atrial para o nó atrioventricular. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse, ó, que demora para passar do nó atrial para o nó atrioventricular. Então, atrioventricular do músculo atrial, né? A gente tem esse nódo aqui, ó. Do nó, né? Ou nódo sinusial é enviado o impulso para o nódo atrioventricular. E essas são as ramificações para distribuição do impulso cardíaco. E o complexo QRS é a despolarização do ventrículo, né? A onda P é do átrio, o complexo QRS é do ventrículo. E a onda T é a repolarização ventricular. Então, a gente tem as ondas, né, de um eletrocardiograma, que, na verdade, são as ondas de um impulso elétrico. Como é identificada a frequência cardíaca, né? Identificar a onda R e contar quantos quadradinhos possuem de uma onda R a outra onda R. Realizar esse cálculo. 1.500, isso é regra, tá? Dividido pelo número de quadradinhos, corresponderá, então, à frequência cardíaca do paciente aproximada. Então, por exemplo, nesse eletrocardiograma aqui, supondo, né? A
A gente tem todas as ondas aqui, ó. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Então, a gente vai contar quantos quadradinhos tem de uma onda R até a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Tenho 18 quadradinhos de uma onda R até a outra. Eu vou pegar 1.500 e vou dividir pelo número de quadradinhos, por 18. Então, a minha frequência cardíaca deste paciente hipotético aqui é de 83,3. Então, aproximadamente, a frequência cardíaca de 83 batimentos por minuto. Essa é uma regra. A frequência cardíaca do adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, taquicardia, frequência acima de 100. Bradicardíaca, frequência menor que 60 batimentos por minuto. Então, isso é o básico, né? Mas, já cheguei de perguntar em algumas outras turmas e não souberam me responder o parâmetro correto da frequência cardíaca. Então, é muito importante saber os parâmetros de normalidade, né, dos sinais vitais e da frequência cardíaca também. É muito importante. O ritmo. Para avaliar o ritmo, identifique a onda R e observe se a distância com outras ondas R são a mesma. Olha essa figura. A onda R, né, é o pico máximo. Uma onda R, 2, 3, 4, e a gente vai observar a distância de uma onda na outra, para saber se o ritmo cardíaco ele é regular ou ele é irregular. A distância a gente pode contar por esses quadrados maiores, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse ritmo é regular. Através da observação das ondas R, né, a distância entre uma onda e outra, para ser um ritmo regular, deve ser as mesmas. Após avaliarmos esses dados, quando o eletrocardiograma possui todas as ondas no seu tempo normal, ritmo regular e frequência normal, né, o paciente normocárdico, que é de 60 a 100, o ritmo é chamado de sinusal. Então, quando está, né, esse ritmo, essas ondas normais, esse intervalo entre uma onda e outra, eles são iguais, é um chamado de ritmo sinusal. Quando existe alguma alteração, é chamado de arritmia. Então, quando o ritmo é, entre aspas, regular, ele é chamado de sinusal. Aqui é um ritmo sinusal. Quando ele é irregular, entre aspas, né, quando tem alguma alteração, chamamos de arritmia. Então, a arritmia é um distúrbio de condução elétrica do coração. Então, é um distúrbio onde as ondas, né, elas não têm uma frequência, um ritmo, como eu diria, um ritmo correto, um ritmo regular, né, entre aspas, um ritmo sinusal. Elas têm um ritmo irregular, que são chamadas de arritmia. Podem ser classificadas de diversas maneiras. Então, o paciente com arritmia, ele pode apresentar sinais de baixo débito cardíaco, porque o coração, o impulso elétrico que vai promover a sístole e a diástole, né, os impulsos que vão promover a constrição e o relaxamento, eles estão com alguma disfunção. Então, a pessoa pode ter vertigem, síncope, alteração do nível de consciência, palidez, sudorese, hipotensão, diminuição do débito urinário, perfusão periférica diminuída. Então, tudo isso causado pela arritmia, né, pelo batimento irregular, né, da condução elétrica, por um distúrbio de condução elétrica do coração. A bradicardia sinusal ocorre quando a frequência cardíaca é menor que 60 batimentos. Então, bradicardia,
frequência menor. Sinusal significa que o ritmo está, né, regular, está sinusal. O ritmo sinusal é um ritmo regular. Então, a frequência menor que 60 batimentos por minuto, bradicardia, e o ritmo é regular. Então, lembra desta figura aqui? O ritmo é sinusal, né? O ritmo é regular. Porém, a frequência está menor que 60 batimentos por minuto. O ritmo é regular e estão presentes todas as ondas no tempo determinado. Então, todas as ondas R estão no mesmo tempo, né? No mesmo intervalo de tempo. Podem ocorrer pelo uso de medicamentos como beta-bloqueadores e digitálicos, que são medicamentos cardiotônicos, que vão influenciar nesse potencial elétrico do coração. Hipertensão intracraniana também e doenças cardíacas. Bloqueio atrioventricular. Cria um retardo do impulso ao nível do nó atrioventricular. Então, lembra daquela foto que eu coloquei, naquela imagem dos nós? Do nó sinusal, passa para o nó atrioventricular e desse nó atrioventricular ele distribui esse impulso elétrico. Então, produz uma pausa que é o normal antes da estimulação dos ventrículos. A demora do bloqueio atrioventricular prolonga o intervalo PR por mais um quadrado grande, por mais 0,20 segundos, gente, no eletrocardiograma. Então, o intervalo PR, ele não vai ser visto no mesmo ritmo regular. Ele vai demorar 0,20 segundos. O que significa isso? Um quadrado grande do eletrocardiograma. Só um minuto. Espirrei. Ataque cardíaco sinusal. Então, a gente viu a bradicardia. Ataque cardíaco é a frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. No entanto, as ondas R tem os tempos, né, regulares, tá? No seu ritmo regular, seu ritmo sinusal. Então, percebam aqui como a onda R, ó, tem mais ou menos 1,5 quadrado de diferença, né? 1,5 quadrado, 1,5 quadrado, 1,5 quadrado, 1,5 quadrado. No entanto, elas têm um intervalo muito curto, o que significa que o coração está batendo de maneira acelerada, essa pessoa está em taquicardia. No entanto, o ritmo é sinusal, o ritmo é regular. Não podemos negar. A taquicardia paroxística já é uma frequência cardíaca rápida, de início súbito, e que nasce em um marcapasso ectópico. Então, não nasce lá no nó sinusal, no nó atrioventricular. Ela nasce em algum outro marcapasso, né, digamos assim. Porque esses nó de condução elétrica do coração, eles são compostos por células marcapassos. Então, essas células, né, elas estão em toda essa inervação elétrica, digamos assim, do coração. Então, essa taquicardia paroxística, ela não vai começar lá no nó sinusal, vai distribuir para o nó atrioventricular, depois vai ser distribuído para o coração. Não, essa taquicardia, ela já começa como se ela começasse num meio, num ventrículo, por exemplo, ventrículo esquerdo. Ela começa ali e essa descarga elétrica, ela não é distribuída, é como se o coração ele ficasse levando um choque a todo momento. E aí, isso com certeza é uma situação de urgência, né? Uma situação que requer atendimento imediato, porque é muito perigoso. A frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, a onda P não aparece ou pode ser visualizada no final do complexo QRS. O complexo QRS é estreito, mesmo sendo ritmo regular. Temos também a fibrilação atrial. Nessa fibrilação, ocorre uma desorganização elétrica dos átrios, de tal forma que a despolarização atrial passa a ocorrer de maneira desordenada e irregular.
levando a contrações atriais ineficazes. Então, a gente sabe, se essa despolarização da membrana das células cardíacas, ela não for feita adequadamente, os receptores lá, os canais, de íons, eles não vão abrir. Se eles não abrirem, eles não vão, ou eles vão abrir de maneira desordenada, ou vão receber íons de maneira desordenada. Então, quando você tem uma despolarização desordenada, já vai, consequentemente, como se fosse vai no ladeira abaixo, falando numa linguagem popular, ladeira abaixo. Começou ali, já na despolarização desordenada, as ligações com os íons já vão ficar comprometidas e dessa forma a contratilidade e o relaxamento dos músculos cardíacos, também vão ser comprometidos. Então, a contração atrial vai ser ineficaz. Olha aqui um ecocardiograma normal, aqui em cima, e aqui um ecocardiograma de fibrilação atrial. Não tem regularidade, as ondas não aparecem com regularidade, não tem como identificar, o ritmo. Então, é uma situação também que requer cuidado imediato. O tratamento consiste em reduzir a frequência ventricular com o uso de digitálicos, que são medicamentos, cardiotônicos, que vão diminuir essa contratilidade. Com o uso de medicação, o processo se chama cardioversão química, então medicamentos. Se não houver melhora pela cardioversão química da frequência, ou se o paciente estiver evoluindo para instabilidade hemodinâmica, se essa contratilidade, essa fibrilação atrial estiver comprometendo o nível circulatório desse paciente, recomenda-se a cardioversão elétrica, que é causada por uma descarga elétrica pelo desfibrilador. Então, a cardioversão química pela medicação com cardiotônicos, com digitálicos, que é a mesma coisa. E a cardioversão elétrica com desfibrilador, é uma descarga elétrica que dá no coração com a finalidade de reverter essa fibrilação atrial para que volte ao batimento regular, tanto em frequência como ritmo. Ainda temos a taquicardia ventricular. Aqui a gente viu a fibrilação atrial, a taquicardia ventricular. Se origina subitamente nos focos ectópicos. Então, aqui, focos ectópicos, que são marcapassos, que são compostos por células de marcapasso que vão conduzir esse impulso elétrico em um dos ventrículos, produzindo frequência ventricular de 150 a 250 batimentos por minuto. Pensa na ausculta cardíaca de um paciente com taquicardia ventricular. 250 batimentos por minuto, 150, já é muito, imagina 250. Pode ocorrer em ritmo tão rápido que as ondas P se juntam às ondas T que as precedem, dando um aspecto de única onda. Então, isso aqui é uma taquicardia ventricular. Parece que foi uma criança que chegou aqui com uma caneta e rabiscou. O batimento, a frequência é tão rápida que não tem segmento das ondas, PQRST, não tem. Ele vai emendando uma onda na outra de tão rápido que é a frequência do coração. A cardioversão elétrica, ela é utilizada, a gente viu, uma das formas de reversão da fibrilação atrial, que pode ser pela cardioversão química e elétrica. Consiste na aplicação de um choque elétrico, de uma corrente elétrica, sobre o tórax. E seu mecanismo de ação consiste em despolarizar simultaneamente todas ou quase todas as fibras cardíacas. Então, despolarizar, abrir todas as membranas, digamos assim, das células dessa fibra cardíaca, interrompendo mecanismos de reentrada na intenção de restaurar
o impulso cardíaco na forma coordenada, tendo apenas uma fonte de geração de impulso elétrico. Vamos entender. Quando o paciente tem fibrilação atrial, que a gente viu, ocorre esse impulso elétrico em células ectópicas, focos ectópicos de marca-passo, certo? Então, esse impulso, ele vai sair, digamos assim, esse impulso elétrico, ele vai ser originado em um local que vai causar essa fibrilação atrial. Causando essa fibrilação, o impulso elétrico fica totalmente desregulado, né, e desordenado. Dessa forma, as contrações também ficam totalmente desordenadas. Quando você faz uma cardioversão elétrica no paciente, você dá um choque elétrico e despolariza, todas as membranas, né, ou quase todas as membranas da fibra cardíaca. Então, você é como se fizesse uma varredura desse impulso elétrico. Eu vou tirar os impulsos elétricos que estão causando a reentrada. Essa reentrada, o que é? Vamos imaginar um ventrículo direito lá. A reentrada é quando o impulso elétrico ele fica só em um lugar. Vai ficar só no ventrículo esquerdo lá, causando um batimento irregular, uma ejeção sanguínea irregular. Então, quando eu dou um choque... Quando eu dou um choque elétrico nesse paciente, eu despolarizo o coração dele, digamos assim, todinho. Eu tiro todo o impulso elétrico que está desregulado e jogo uma carga elétrica só. Essa carga elétrica, esse impulso elétrico, ele vem para restaurar o batimento coordenado. Vem para restaurar o impulso elétrico coordenado para voltar às ondas, o ritmo, todo aquele segmento do eletrocardiograma, da onda, né, do impulso elétrico. Então, a cardioversão é para isso. Para reorganizar o impulso elétrico do coração. Resumidamente, bem resumidamente. Temos ainda como uma afecção cardíaca a pericardite, que é a inflamação do pericárdio. O pericárdio é essa membrana aqui, ó, que reveste o coração como um todo, é uma película, né? Então, a pericardite é uma inflamação do pericárdio, dessa membrana, dessa película. Aqui até tem um zoom, né, digamos assim, do pericárdio normal e aqui do pericárdio inflamado. Então, sinais flogísticos, né? Aqui nessa figura já tem a presença de um exudato, né, e tudo mais. Pode ser fibrosa ou constituir um derramamento de exudato purulento. Então, pode ser constituída por fibrina, pode ser uma estrutura mais rígida ou pode ser um exudato purulento, seroso, né? Ou hemorrágico, que é aquele exudato com sangue. Caracteriza-se por espessamento denso e fibroso do pericárdio. Então, ó, a pericardite, então, é a inflamação dessa película, digamos assim, né, que reveste dessa película, dessa membrana que reveste o coração, com espessamento fibroso, né, dessa membrana. As causas etiológicas, né, mais comuns são infecções bacterianas, fúngicas ou virais, que vão causar esse acúmulo de exudato, neoplasias também, né, cânceres, radiação de tórax em altas doses, uremia, hipersensibilidade ou doença autoimune, alguma lesão cardíaca, cirurgia cardíaca e fatores idiopáticos, né? Então, todos esses fatores podem levar a uma inflamação dessa membrana que recobre o coração. Os principais sinais e sintomas são dor aguda, tipicamente súbita. Então, uma dor aguda, né, geralmente empontada, que começa sobre o externo, então sobre o osso externo, e vai irradiando para o pescoço e para os ombros, costas e braços. Então, ela tem uma
uma irradiação, essa dor, né? Ela começa no externo e vai subindo e irradiando para o pescoço, ombro, costas e braços. A respiração superficial, então aquela respiração curta, sabe? Uma respiraçãozinha curta, que minha câmera não quer ligar. Mas é uma respiraçãozinha curta. A gente, quando vai respirar, né? Inspira e expira de forma prolongada, digamos assim, né? Já a pericardite causa uma respiração superficial. Febre moderada por conta da infecção, né? Dispneia, ortopneia, taquicardia e outros sinais de insuficiência cardíaca, porque o pericárdio ele está né, com um processo infeccioso e ele vai ficar espesso. E esse aumento desse pericárdio ele vai causar uma insuficiência cardíaca, né? Vai ficar comprometido a contratilidade, o débito cardíaco, né? A capacidade de bombear o sangue vai ficar comprometida no coração. As bolhas cardíacas vão ficar mais abafadas, então vocês vão escutar as bolhas, né? B1 e B2 abafadas, hipofonéticas, né? Também, e presença de atrito pericárdico. Então, você vai, né? Ao escutar essas bolhas. E essa presença de atrito pericárdico pode ser evidenciada também com a ausculta das bolhas B3 e B4. O diagnóstico é por meio do ecocardiograma, exames de imagem, né? Tomografia e também ressonância magnética. Precisa ser exames de imagens mais detalhados. O tratamento é embasado em repouso, drogas anti-inflamatórias não esteroidais, corticoides, terapia antibacteriana, antifúngica, antiviral, né? Periocardiocentese, se precisar fazer alguma drenagem. Periocardiocectomia parcial, então se precisar fazer uma cirurgia cardíaca para retirar esse pericárdio, pode ser parcial ou total. Então, o tratamento é basicamente para conter a infecção, né? Seja ela bacteriana, fúngica ou viral, e, se necessário, retirar esse tecido, né, essa membrana inflamada, se os medicamentos já não surgirem o efeito esperado também. Temos ainda a endocardite infecciosa, que refere-se à infecção na superfície endocárdica do coração, né? Então, é na superfície do tecido cardíaco. A apresentação clínica varia de acordo com o agente, que está relacionado a fatores epidemiológicos específicos, histórico familiar, hábitos de vida, né? Hábito de vida, né? Porque vidas não dá. Aqui é um exemplo de uma válvula cardíaca saudável e de uma válvula cardíaca com endocardite infecciosa, que está colonizada por bactérias, né? Esse exemplo aqui. Os agentes causais são, mais precisamente, os streptococcus e enterococcus, estafilococos e bactérias gram-negativas. Estão causados basicamente por colonização bacteriana. Os sinais e sintomas estão relacionados com acometimento valvar. Então, aqui, por exemplo, a gente viu, né, essa endocardite infecciosa vai, com certeza, comprometer o fechamento e a abertura dessas válvulas. Sopro cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, IAM, né? Trombose venosa não, trombose pulmonar, embolia pulmonar, bacteremia intermitente, febre, calafrio, tremor, perda de peso, anorexia, sudorese noturna, que são sintomas de uma infecção grave. Pode acontecer também o mau fechamento, né, dessa válvula, então o sopro vai acontecer, o refluxo sanguíneo também pode acontecer na endocardite e a insuficiência cardíaca congestiva. Os métodos diagnósticos de exame são exames laboratoriais para diagnosticar a infecção, né? Hemograma, hemocultura, exame de urina, e um exame de imagem com ecocardiograma também. E o tratamento, uma infecção bacteriana, antibiótico terapia, né? E acompanhamento desse paciente para acompanhar a reversão dessa endocardite, né? Em casos
em caso em que o antibiótico não faça o efeito esperado, mas precisa ter um acompanhamento sistemático. E quais são os principais diagnósticos de enfermagem relacionados a essas afecções cardíacas que a gente viu agora? Débito cardíaco diminuído, né? Então, vai ter essa quantidade de sangue diminuída por endocardite infecciosa. Relacionada à endocardite infecciosa, evidenciado por... Eu nem tô com o nome aqui, mas eu tô imaginando. Tô supondo, né? Evidenciado por resultado positivo de infecção bacteriana. Intolerância à atividade, né? Pode causar dispneia também. Então, se a pessoa está com dispneia, ela vai ficar com intolerância à atividade. Qualquer esforço, né? Vai ser sugestivo ao cansaço. Perfusão tissular, renal, cardiopulmonar e periférica ineficaz. Claro que não é um só, né? É perfusão tissular ineficaz, né? Renal ineficaz. Perfusão tissular cardiopulmonar ineficaz. Perfusão periférica ineficaz. Troca de gases prejudicadas, então, se eu tenho a má perfusão, né, má distribuição, menor débito cardíaco, as trocas gasosas também vão estar prejudicadas. Padrão respiratório, então, nem precisa falar, né? A dispneia, taquipneia também vão causar a desregulação desse padrão respiratório e risco de infecção, né? Risco de infecção ou já, né, no caso diagnóstico. Você pode colocar risco de infecção por evidenciado relacionado à endocardite, né, que já é uma infecção no caso. As intervenções de enfermagem, então, avaliar nível de consciência, principalmente se a pessoa tiver uma fibrilação atrial, se tiver alguma intercorrência, né, no ritmo e na frequência dos batimentos cardíacos. Atentar-se para alterações da frequência respiratória, o padrão também de movimento respiratório, ausculta e saturação de oxigênio. Fazer controle da frequência cardíaca, ritmo, registrando alterações. Então, frequência, quantidade de batimentos, qual que é o ritmo, se ele está regular, se está irregular. Mesmo no pulso periférico, a gente já consegue verificar isso, não precisa necessariamente do eletrocardiograma. Manter monitorização cardíaca, então realizar eletrocardiograma com maior frequência para avaliar, né, o ritmo e a frequência desses batimentos, desses impulsos elétricos, para promover uma intervenção em tempo oportuno para esse paciente. Controlar a pressão arterial, com certeza, comunicando alterações, né? A hipotensão, por exemplo, pode ser um início de choque. Manter repouso relativo, então, para pacientes que têm indicação de repouso. Para pacientes que têm indicação de deambulação. Fazer controle de drogas vasoativas, né? Então, acompanhar essa infusão dessas drogas, monitorar a infusão. Auxiliar na cardioversão elétrica, caso seja necessário. Então, caso seja necessário, né, um impulso elétrico por desfibrilador, auxiliar nessa cardioversão. Auxiliar na passagem e instalação também de marca-passo, né, na beira do leito, caso seja necessário. E essas são as nossas referências. Na verdade, é nosso livro. Agora eu apareci. Eu vou encerrar aqui essa gravação dessa aula